Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento, tá? Nós estamos na quarta aula da nossa monitoria, tá? Estou satisfeito demais com os feedbacks que a gente está tendo aqui no grupo do WhatsApp, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre revisões. É uma parte muito importante das quais os grandes concurseiros não falam e a grande maioria dos concurseiros não faz, tá? Então é uma aula muito importante. Lembrando que é tudo uma carenagem, são conectores. Cada aula vão conectando uma com a outra para fazer com que você consiga ser aprovado, estudando em casa apenas 3 horas por dia. Beleza? Então vamos lá. Como falei, hoje nós vamos falar sobre como fazer revisões. Tá? Então, para quem está chegando agora, eu sou o Sargento PM Carlos Vilela. Eu sou formado em Direito pela FDG. Já fui aprovado na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, no AGPM-DF e no DEPEN 2015. Tá? Eu sou coach e programador neurolinguístico, sou criador, juntamente com minha esposa, do Top Coach Concurso, do projeto Top Ebook, um projeto top, está dando um grande resultado aí. E a gente faz monitoria para as carreiras policiais, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Então, só para lembrar, que se você não assistiu às outras aulas, volta lá e assiste, beleza? Então, lembrando, na aula 1 nós falamos sobre edital estratégico, nós destrinchamos nosso edital, nós tiramos o edital disso aqui e transformamos ele nisso aqui, para ficar mais fácil de você aprender, mais fácil de você estudar. Se você não assistiu, volta lá na aula que eu explico direitinho como a gente faz isso e o porquê a gente faz isso. Na aula 2, nós destrinchamos a diferença entre o cronograma tradicional e se você está fazendo isso desse jeito ainda, volta lá na aula 2 que eu falei como fazer da forma correta. Nós tiramos o cronograma tradicional e transformamos ele no ciclo de estudo. Tá? Eu explico direitinho como a gente fez e montou a primeira semana de ciclo de estudo de vocês. Aqui é um exemplo do que eu fiz para os mentorados do DEPEN. Beleza? Na aula 2 eu expliquei direitinho como é que a gente faz isso. Na aula 3, eu falei um ponto importante, que são as análises estatísticas. O grande conhecido raio-x, do que é mais cobrado nas últimas provas da carreira policial da Banca Sebrasp. Então a gente conseguiu aqui analisar 935 questões. Isso foi um exemplo que eu dei lá. Então, dessas 935 questões, 200 questões são de interpretação de texto. Tá? Então, esse é o principal assunto. Se você for nos cursinhos, se você analisar, a grande maioria dos cursinhos vai colocar essa matéria aqui por último. No último encontro, se for por encontro, na última aula, se for na última aula, na última semana. De alguma forma, esse assunto vai ser o último a ser estudado. Então, o que a gente orienta aqui é que nossos alunos comecem estudando por aqui, porque é um ponto mais importante, tá? Então, na aula 3, eu expliquei direitinho como é que a gente faz isso e o porquê a gente faz isso. Então volta lá enquanto ela está liberada e assiste essa aula. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos estudar e vou explicar a vocês como fazer as revisões de forma eficiente, beleza? Vamos lá. As nossas revisões elas precisam ser periódicas e sistematizadas. Nós devemos fazer revisões diárias, tá? E revisão semanal. Eu vou explicar o porquê e como se faz, tá? Eu vou mostrar dois tipos, tá? Dois tipos de revisões mais usados hoje pelos concurseiros. E é a das que eu uso também, tanto para mim como meus mentorados, tá? Então a revisão 24, 7 e 30 é uma revisão, tá? Eu vou explicar ela já já. E a revisão 4.2, essa é uma revisão que ela foi criada pelo auditor e professor Rafael Barbosa, tá? O professor, ele criou essa revisão e ele tem grandes resultados com esse tipo de revisão com os mentorados dele, tá bom? Vamos lá. A revisão 24.730, ela surgiu do estudo da curva do esquecimento, tá? Então, o que é que diz a revisão? O que é que fala essa curva do esquecimento? Ela fala que se a gente estudar agora, se você pegar agora e estudar, 1 hora de estudo, 10 minutos depois você vai perder quase 80% do conteúdo. Ó. Quase 80% do conteúdo, se você não tocar novamente, você vai perder 24 horas depois, você perde quase 90% do que você estudou nessa 1 hora. Então você já foi para uma prova, sabe que estudou aquela matéria e de repente deu um branco. Se a resposta for sim, a culpa não é sua. A culpa é dessa questão aqui, ó, a curva de esquecimento. Porque você estudou, sabe que estudou, mas não revisou,
vai cair no esquecimento. Então se orienta que após 1 hora de estudo, um dia de estudo, você revise pelo menos 24 horas depois, uma semana depois, que são os 7 dias, e 30 dias depois. Isso faz com que a curva de esquecimento, tá? Olha a diferença se você fizer a revisão de 10 minutos depois, a revisão de 24 horas depois, você volta, saiu daqui, voltou para cá. Aí você vai ter um pouco de esquecimento. 7 dias depois você novamente, então você vai manter. E como é que a gente faz essas revisões? Através de resumos, questões e mapas mentais, tá? Então você vai fazer seu resumo, porque você não vai assistir novamente uma aula de 1 hora, você não vai ler de novo um PDF de 100 páginas. Então, por isso o plano de estudo lá. Olha como as coisas se conectam, tá? Olha como as coisas se conectam, tá? Então, essa é uma das principais revisões. Então, um exemplo aqui, voltando. Você estudou português 1 hora de classe. 24 horas depois, você vai voltar e vai revisar aquele conteúdo depois. 7 dias depois, você novamente vai voltar e vai fazer a revisão novamente. 30 dias depois, outra revisão desse conteúdo. Se você não tiver um resumo, se você não tiver questões desse assunto, você vai tender a não fazer as revisões, porque você vai voltar e querer estudar tudo, só que você estudou português hoje. Concorda comigo que amanhã tem outra matéria para estudar? Você vai ter outra matéria mais a revisão de português, tá? 7 dias depois você vai ter outra matéria, tá? A revisão de 24 horas do dia anterior e mais a revisão de 7 dias de português. Então, se você não tiver um resumo, questões ou um mapa mental para fazer esse tipo de revisão, você vai tender a não fazer ou vai se bananar. E vai precisar do plano de estudo, porque se você não tiver um plano de estudo eficiente, você não consegue conectar essas revisões. Beleza até aqui? Vamos para o tipo 2 de revisão. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui da revisão 4.2, tá? 4.2, que ela foi criada pelo professor Rafael Barbosa. Então o que é que ele diz aqui? Na segunda-feira você vai estudar português e informática, tá? Na terça-feira você vai estudar direito constitucional e direito administrativo, teoria, tá? Na quarta-feira, você vai estudar português e informática novamente, continuando de novo separado daquela disciplina. Na quinta-feira, você vai estudar de novo direito constitucional e direito administrativo. Aqui é onde começa a mudar o tipo de revisão que o professor Rafael Barbosa criou. O que é que ele indica aqui? Que na sexta-feira, certo? Na sexta-feira, você revise as aulas, o conteúdo de segunda e quarta-feira. Qual o conteúdo de segunda e quarta-feira? Português e informática. Então, na sexta-feira, você vai revisar português e informática com questões e, de novo, resumo e mapas. Tá? No sábado, você vai voltar e vai revisar as aulas de terça e quinta-feira. Quais são as aulas de terça e quinta-feira? As aulas de terça e quinta-feira são direito constitucional e direito administrativo, revisando com questões, ou mapas, ou resumos, tá? Lembrando que no nosso método a gente pode usar isso aqui, só que a gente não usa, não é segunda-feira, não é terça-feira, são metas, meta 1, 2, 3 e 4. Então seria o quê? Na meta 1 estudou, meta 2 estudou, meta 3 estudou, meta 4 estudou. Na meta 5 e 6 você vai revisar a meta 1 e 2 e aqui na meta 6 você vai estudar os conteúdos estudados na meta 1 e na meta 4, beleza? Então, esses são os tipos de revisões. Então, agora a pergunta é, qual tipo de revisão eu vou usar? Testa. Pega uma semana e testa um tipo de revisão. Pega outra semana e testa outro tipo de revisão e vê qual é o melhor para você. Como é que você vai se adaptar. E qual você orienta? É teste. Cada um tem um jeito. Eu oriento essas duas, tá? A depender da pessoa e a depender do conteúdo a ser estudado. Beleza? Então, teste isso aí. Esses são os 2 métodos de revisão mais usados. Tá, volta na aula, repete a aula, olha direitinho e vê qual o melhor tipo de revisão se encaixa a você. Beleza? Lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis até a quinta aula, tá? Depois da quinta aula eu vou tirar essa aula do ar e vai ficar só para os mentorados, mais o material de revisão e o material que a gente vai disponibilizar por nossos mentorados. Beleza? Na aula 5, nossa última aula, eu vou mostrar a vocês como estudar por questões.
tá? Vamos estudar por questões da forma correta para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza? Então, deixa teu comentário, deixa tua dúvida e eu vou responder a todos. Valeu, forte abraço, fé, força e foco. Nos vemos no topo.